Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Por que você não toma seu assento e abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, da saída do povo de Israel, no capítulo 3? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá. Os irmãos já me conhecem, sabem que a nossa caneca é pequena, mas a nossa vontade de fazer alguma coisa para Deus é muita. E é disso que a gente precisa, amém? De vontade de fazer alguma coisa para Deus. Agradeço ao meu pastor pela oportunidade que ele me dá. Eu sei e não tomo essa oportunidade, as oportunidades que o Senhor me dá de maneira vã, pastor. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus e tem orado, e agradeço a Deus usar a vida do Senhor tantas vezes. Muito obrigado, meu pastor, aos irmãos, por estarem aqui nessa manhã. E a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos é bem simples, é bem rápida também. Porém, ela nasceu no coração de Deus alguns dias atrás, quando o Senhor me trouxe uma expressão a respeito daquilo que passou Moisés. Moisés é um dos meus personagens preferidos na Bíblia. Eu gosto muito de Moisés. Porque Moisés, como as outras grandes personalidades na Bíblia, era um homem comum até que então. Era alguém normal, alguém ordinário, até que um dia, assim como Davi, como Samuel vivendo no templo do Senhor, como tantos outros homens de Deus, Gideão, Abraão, eram homens comuns, até que um dia Deus os chamou para alguma coisa. E o versículo 10 do capítulo 3, aí na sua Bíblia, diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A narração do Êxodo, irmãos, ela começa mostrando primeiro o panorama com o qual o povo vivia. Muitos acreditam que Moisés recebeu todo o Pentateuco enquanto estava com o Senhor no monte. É bem verdade que muitas histórias do Pentateuco foram adicionadas conforme a peregrinação do povo. Mas aquilo que havia de principal para que a mensagem fosse passada, muitos acreditam que Gênesis e os 10 mandamentos, Moisés recebeu durante a sua visita no Sinai. Os 2 primeiros capítulos de Êxodo falam a respeito da situação do povo. O 3 e o 4 tratam do chamamento de Moisés. E aí até o 12 tratam da saída e então depois a vida do povo no deserto. É importante lembrar o capítulo 1 e o capítulo 2, porque eles nos mostram esse importante enredo de qual o povo vivia. Você sabe, a família de Jacó foi para o Egito, e vivendo lá muitos anos, o novo faraó, a nova família, se esqueceu de quem foi José, o grande governador que tirou o povo da fome. Mais tempo passando, eles ficaram em escravidão profunda, cerca de 400 anos, que Abraão já tinha sido avisado que isso aconteceria. Depois desse período de grande escravidão que eles passaram, Deus disse que havia chegado o tempo que eles iriam sair de lá. Em um momento comum, numa família comum, em um lugar comum, Deus coloca no coração de os pais de uma pequena criança para que guardassem aquela criança, porque ela era formosa. Vale lembrar, irmãos, que não existe um pai que não ache o filho bonito. Mais uma vez, uma história comum. Os pais passaram por grande problema para conseguir guardar a criança e colocam a criança no rio. Você conhece a história. A criança vai parar no palácio de Faraó. A filha de Faraó cuida daquela criança como se fosse da sua própria família. Ele crescendo naquela casa, Hebreus nos fala que ele foi instruído em tudo, em toda a ciência do Egito. Moisés cresceu uma pessoa muito capaz. Porém, em dado momento, sabendo da sua herança, e vendo uma briga entre um egípcio e um israelita, ele toma as dores do israelita e mata aquele egípcio. Bom, fazendo a longa história curta, agora ele tinha fugido e estava em um lugar longe, onde ninguém o conhecia, e ele era pastor das ovelhas do seu sogro. Se Moisés tinha sido alguma coisa na vida, agora ele vivia uma sombra de quem ele tinha sido preparado para ser. E o capítulo 3 começa falando que um dia ele tomou as ovelhas e foi por detrás do deserto.
até o monte do Senhor. Irmão, se é difícil o deserto, irmão, imagina de trás do deserto. Se é difícil passar pelo deserto, se o lugar de deserto já é um lugar de solidão, imagina de trás do deserto. Só que nesse lugar comum de desprezo, Deus decidiu falar com Moisés. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Hoje é um domingo comum. É um dia comum da semana. Você saiu da sua casa como costumeiramente você vai para vir à igreja. Você vestiu a sua roupa e veio para cá com um mindset que talvez seja corriqueiro para você. Mas eu quero falar para você que mesmo num dia tão comum, Deus pode dar uma visão e falar alguma coisa extraordinária para você. Eu acredito no fundo do meu coração que as oportunidades que Deus nos congrega é a oportunidade que Ele tem para nos falar pessoalmente, a cada um de nós. Moisés, então, tem uma grande visão naquele dia comum. Ele vê um arbusto pegando fogo. Ora, irmão, no deserto, um arbusto pegar fogo não é coisa extraordinária. Naquele lugar seco e árido, um pedaço de madeira pegar fogo não é algo extraordinário. O que era extraordinário a respeito da sarça era que ela não se consumia. Existe algo de extraordinário nas nossas vidas, irmãos, porque nós passamos pelos mesmos problemas que o mundo passa. Nós passamos as mesmas dificuldades, temos os mesmos temores, as mesmas dúvidas. Porém, o fato é que a nossa vida não é consumida por essas coisas. Porque o fogo que queima em nós é o fogo de Deus. Quando Moisés percebe que existia algo especial naquela sarça ardendo, ele se aproxima. Então Deus começa a falar com ele e diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Muitas pessoas, irmãos, em toda a história da igreja, foram movidas por causa da curiosidade para saber o que é que Deus estava falando. Eu acho lindo porque nós, principalmente pentecostais, que temos a chama do Espírito em nós, por diversas vezes somos tomados por Deus e regozijamos no Senhor, glorificamos a Deus, choramos, mas diversas vezes não percebemos o porquê essas coisas estão acontecendo. Para isso eu trago à memória dos irmãos Isaías, no capítulo 6, como o nosso pastor citou no começo, enquanto adorávamos a Deus, quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um trono, ele viu toda aquela grandiosidade dos serafins em todos os lugares e voando ao redor do trono, e a casa tremia, e ele ficou: meu Deus do céu, como é que eu posso estar aqui? Meu lábio é impuro. Ele não percebeu que ele estava numa audiência no céu. Ele não teve a noção de que o que estava acontecendo ali, o Senhor Deus estava procurando alguém para fazer uma missão. Da mesma forma, Moisés, quando se encontra com Deus no deserto, ele não percebeu que ele estava participando, na verdade, da sua entrevista de trabalho. Deus o tinha trazido ali para entrevistá-lo para um trabalho. Por diversas vezes nós somos chamados por Deus e Deus tem um trabalho para nós. E nós ficamos tão animados que Deus nos chamou e queremos ficar ali no gabinete de Deus. Eu lembro que algumas vezes eu entrei no gabinete de pessoas importantes. Muito poucas vezes. Uma vez, eu lembro, pastor, que a primeira vez que eu entrei no gabinete do Senhor, eu falei assim: meu Deus, tantas decisões importantes acontecem aqui. Eu comecei a tremer, eu falei: nossa, que lugar bonito, que sala bonita que o pastor tem. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós ficamos vendo o gabinete onde Deus nos traz. E nós ficamos observando os sinais, e olha que sinal bonito, olha que coisa maravilhosa, mas não prestamos atenção que Deus tem uma mensagem específica para nós de algo muito mais importante do que aquela reunião. E a mensagem que Deus tinha para Moisés é essa: Moisés, para mim, chega. Moisés já deu a minha conta sobre aquilo que o meu povo tem passado lá no Egito. E eu chamei você aqui para ir lá libertar aquele povo. Moisés, a minha reunião com você, ela tem um propósito, Moisés. Eu não te dei o Espírito Santo, eu não te batizei no Espírito Santo, eu não te dei dons, Moisés, eu não transformei a sua vida, eu não te chamei aqui nesse lugar e dei visão para você da vida eterna, para que você simplesmente fique cuidando das ovelhas do seu sogro. Eu não preparei você em toda a ciência,
do Egito, eu não cuidei de você desde quando você era pequeno, simplesmente para você ficar vivendo a sua vida um dia após o outro. Eu chamei você aqui, porque eu tenho um plano específico e especial, porque Moisés, eu olhei para o meu povo e para mim chega. Enough is enough. E ele é chamado, e Moisés, a primeira coisa que ele faz, ele dá prova de que não sabia do que se tratava. Ele fala assim, ué, como é que eu vou lá? Primeiro, quem que é o Senhor? Com quem que eu vou chegar lá no Egito dizendo que o Senhor é? Isso nos dá, irmãos, a memória de que, com certeza, a sua mãe o ensinou a respeito da fé, mas ele nunca teve um encontro com Deus. Sabe, muitos de nós sentados aqui, principalmente nessa área, crescemos no Evangelho, e eu sou assim também. Eu cresci na casa de Deus, na escola dominical, cresci ouvindo da palavra de Deus, mas um dia, irmão, eu tive que ter um encontro com a sarça. Um dia eu precisei fazer pessoalmente um compromisso com Deus. Não adianta, a gente costuma falar isso, que filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E é importante que cada um de nós, nos momentos especiais da nossa vida, ou corriqueiros, façamos compromisso com Deus. Moisés, então, recebe um testemunho de Deus a respeito de quem ele era. E a próxima coisa que ele fala é, Senhor, eu não tenho condições de ir lá, porque eu sou um homem pesado de língua. Ele começa a colocar os seus problemas diante de Deus. E sabe, Moisés não estava colocando um problema que era uma desculpa simplesmente. O seu problema era real. Muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, nós damos desculpas para Deus. Ah, Senhor, porque o outro é melhor, porque o outro não sei o quê, porque o outro ali está em uma situação melhor que eu, o outro ali está do jeito melhor que eu, porque o outro sabe falar mais, porque o outro sabe cantar mais. Sabendo que nós sabemos da nossa capacidade de falar, da nossa capacidade de cantar. O problema de Moisés era real. Moisés realmente tinha um problema que alguns falam que ele era gago, outros falam que ele não era um homem eloquente, não sabia falar direito. E tem gente que fala que o problema dele era os dois. Ele era gago e não sabia falar. O fato é que o problema dele era real. Sabe? Talvez o seu problema seja real hoje. Talvez o seu problema na chamada de Deus na sua vida seja real. Sabe qual era um outro problema real de Moisés? É que se nós hoje colocássemos uma mesa aqui e fomos fazer um contrato de alguém para trabalhar na nossa empresa, e nós quiséssemos alguém que fosse muito responsável, e Moisés chegasse com o seu currículo, estava escrito lá, PhD não sei o quê, PhD em outra coisa, psicologia, guerra, estava tudo lá, finanças. Mas aí quando você fosse pedir o background check do Moisés, ia ter problema. Fala assim, vamos ver os antecedentes criminais de Moisés. Quem chamaria Moisés para fazer alguma coisa, irmãos? Quem daria oportunidade a um assassino? Deus. Deus dá oportunidade para o assassino. Sabe por quê? Porque Deus transforma aquele que matou em entregador da vida. Ele transforma aquele que fez o mal em dadivoso do bem. Ele transforma aquele que perseguia a igreja no maior pregador da igreja primitiva. É assim que Deus faz. Paulo, entendendo isso, ele falou assim, olha só como são admiráveis os caminhos de Deus. Ele pega as coisas que não são e faz assim como são. Ele pega as coisas loucas e confunde as sábias. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém chegue diante de Deus e fale assim, foi a minha força, foi a minha escola, foi a minha capacidade. Não, foi Deus na sua vida. Moisés tinha sido impactado pela chamada de Deus. Ele sabia que ele estava num momento sério. Mas ele continuava a dar desculpas, enquanto Deus falava para ele, Moisés, você não entendeu, companheiro? Para mim chega. O tempo é agora, as pessoas estão morrendo hoje, Moisés, não é amanhã. Hoje 60 mil pessoas, Moisés, foram para a eternidade sem saber que eu sou Deus. Moisés, pessoas sofrem hoje sem entender que há solução para os seus problemas. Moisés, pessoas hoje estão completamente carregadas sem entender que eu as amo e tenho um plano na vida delas. E por fim, no caminho de Moisés, Moisés ainda dá a terceira desculpa. E sabe que quando Moisés fala de novo da sua língua, no capítulo 4 já, Deus fala assim para ele, fala assim, Moisés, quem fez a boca do homem? Fala para mim, quem foi que fez a boca do homem? Você está me reclamando de uma dificuldade sua? Quem fez a boca do homem? E o texto parece que Moisés continua a conversa e não fala nada.
Ah, se Moisés tivesse tido com Jesus. Como seria bom se Moisés tivesse tido com Jesus? Porque uma vez um cego, falando com Jesus, chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chega para perto dele e pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus fala assim, eu quero ver. Então vê. Outro chegou, se ajoelhando diante de Jesus, no capítulo 1, versículo 40 do Evangelho de Marcos, e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu vou ser limpo. Quero ser limpo. Quem dera que Moisés tivesse encontrado com Jesus. Porque ele teria falado para Jesus, Jesus, meu problema é na boca, então resolve o problema. Sabe, hoje, o seu problema, você pode fazer diferente de Moisés. Quem fez a dificuldade? Foi você? Não, não foi você. Mas quem é que pode resolver a sua dificuldade? Quem é que pode resolver essa sua barreira para fazer alguma coisa para Deus? Eu sou tímido, quem é que pode tirar a timidez? Quem fez a voz do homem para que ela seja forte ou fraca? Senhor, eu não sei cantar. Quem é que deu a habilidade para que alguém cante? Senhor, eu não sei pregar. Quem é que dá a habilidade para que alguém pregue? Se você não sabe fazer alguma coisa, não faça como Moisés. Entregue a sua dificuldade a alguém que resolve. E Moisés, sem entender a resolução, Deus fala assim, chama seu irmão que já está por lá, ele te ajuda. Quem dera Moisés tivesse pedido para que Deus fizesse alguma coisa, Arão deu tanto problema para ele. A realidade é, irmãos, que diante de Deus, as nossas desculpas se vão. Porque Ele é quem pode mudar a nossa situação. Porque o interesse de Deus é que o povo sofre e ele precisa de alguém para ser o libertador. A última desculpa que Moisés dá a respeito da sua habilidade, Deus fala assim para ele, fala, Moisés, fala para mim, o que você tem na sua mão? Nós entendemos, irmãos, na teologia, quando a gente vai estudando tipologia, que a vara é o sinal da autoridade. Amém? Quando é que a gente descobre isso? Quando Arão é testado por Deus e a sua vara floresce. Até então, no momento onde ele estava ali no meio do deserto, a vara significava nada mais do que um pedaço de madeira seco. Era apenas um pedaço de madeira, um galho que havia sido tirado de uma árvore e estava seco. Essa era a representação daquela vara, naquele momento. Quando Moisés mostra para Deus, fala assim, eu tenho uma vara na mão. Ok, joga a vara no chão. Já a vara virou uma cobra. Pega ela pela ponta. Ela volta a ficar normal. Põe a mão dentro do peito. Tira para fora. Ela fica leprosa. Coloca de novo e tira para fora. Ela fica boa. Deus estava falando assim para Moisés. Moisés, se eu faço isso através de uma vara, imagina, Moisés, o que eu faço através de você. Deus, quando foi fazer um homem, irmãos, ele foi muito inteligente. Porque ele fez o homem do pó da terra, de alguma coisa que não vale nada. Por quê? Porque o que dá valor ao homem é o fôlego de vida que ele soprou. Mais uma vez, ele nos mostra que o valor em nós é aquilo que ele faz através de nós, não nós mesmos. Moisés agora sim, convencido de que para Deus chegava, ele foi diante de Faraó. E os irmãos sabem que através de grandes milagres, ele libertou o povo. Eu quero começar a finalizar minha mensagem. Nós, diferente de Moisés, temos um conceito muito maior. Moisés, quando pergunta para Deus, fala assim, Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor me chamou? Quando você voltar nesse monte aqui, com todo o povo e me adorar, você vai saber que eu te chamei. Nós, diferente de Moisés, irmãos, já conhecemos aquele a quem Moisés via de longe, o Senhor Jesus Cristo. Ele, através do seu sangue, que nos limpa e nos dá motivo para viver, transformou a nossa vida, muito mais do que a de Moisés. Nós somos chamados e capacitados por Deus de uma maneira que Moisés jamais podia imaginar. Jesus falando, no Novo Testamento falando, acredito que Jesus falando assim, vós têm as unções do santo e sabeis tudo. Paulo, se eu não me engano, dizendo, vocês têm a unção de Deus e vocês sabem tudo. Jesus falando aos discípulos, olha, eu vou mandar o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar aquilo que vos foi ensinado. Ah, quem dera se Moisés tivesse isso. Quem dera se Moisés pudesse ter essa experiência que nós temos, do poder, da capacitação do Espírito de Deus. Mas Moisés, mesmo assim, vendo aquilo que Deus podia fazer, não se acovardou. Olhe para a sua vida e veja o que Deus fez. Olhe para você mesmo e veja o que Deus fez.
Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, ele começa a falar assim, que no outro tempo vocês eram invejosos, no outro tempo vocês eram maus, no outro tempo vocês eram cheios de lascívia, cheios de problema, mas agora vocês conheceram ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora a vida de vocês mudou. Mas agora vocês estão capacitados para que tudo isso? Para que eu viva em pompa, para que eu ande de cabeça erguida? Não! Para que as vidas de outras pessoas sejam restauradas. Deus não chamou você das trevas para a luz simplesmente para você brilhar, mas não para que as nações vejam a luz que brilha em você. Para que as pessoas descubram e se transformem em luz também. Olha que maravilhoso, Moisés é um nome tão grande que hoje a gente passou 30 minutos falando a respeito do que Deus fez através da vida dele. Mas nada do que Deus fez foi por causa de Moisés. Mas nada do que Deus fez foi por causa do nome de Moisés, para fazer um nome de Moisés grande. Começa lá no começo, olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e chamei você. Olha, meu jovem, Deus ouviu o clamor das crianças e dos jovens que estão lá na sua escola e chamou você. Deus ouviu as pessoas que trabalham, o clamor das pessoas que trabalham em volta de você, onde você trabalha, e chamou você. Deus ouviu o problema que passam as nações e nos chamou. Não o contrário. Não nos chamou para que a gente andasse de vento em popa, de cabeça erguida, não. Ele nos chamou para que através da nossa vida o nome de Jesus fosse conhecido e as vidas transformadas para a glória de Deus. Deus nos deu uma missão muito maior do que a nossa vida. E nos pediu para que a gente só colocasse à disposição e vendo aquilo que Deus fez através da história, tivesse a mesma fé de Moisés e cresse que ele pode. Então a minha pergunta para você hoje, você está pronto? Você quer fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer? Você está com vontade, você está disposto a saber que Deus passa por cima de todas as suas dificuldades, inclusive a sua má reputação, para transformar a sua vida, para transformar quem você é. Sabe quem que era Moisés no Egito? O assassino. Sabe quem que era Moisés para Deus? O libertador do meu povo. Moisés, o meu servo. Às vezes nem a família entende o que Deus tem com você. Às vezes nem aqueles que estão próximos de vocês compreendem aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mas Deus lhe chamou. E você precisa aceitar o chamamento de Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu tenho 3 rápidos convites para fazer para você nessa manhã. O primeiro deles é: você não sabia que a sua vida tinha valor. Você achou até hoje que você tinha acordado de manhã, ia para mais uma reunião, que alguém tinha convidado você. Mas de repente você chegou aqui e percebeu que Deus tem algo específico para você na sua vida. Que Deus te chamou para um propósito. Você, pela primeira vez, encontrou uma sarça ardendo no meio do deserto. Era alguém falando corriqueiramente, como várias vezes você viu alguém falar. Mas dessa vez ela falou alguma coisa para você que você nunca imaginou que acontecesse. Essa é a voz de Deus falando ao seu coração. E se você hoje pela primeira vez quer entregar a sua vida a Deus, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu quero convidar você. Que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Os pastores querem orar por você para que a sua vida seja transformada. Para que a sua vida jamais seja a mesma. E olha, amanhã vai ser você fazendo esse trabalho de ir às multidões. Deus te chama. Eu fico lembrando, pastor, de uma história muito bonita que eu ouvi uma vez, que o Billy Graham, quando ele se converteu, a cruzada onde ele se converteu foi considerado um fracasso. Porque só 5 pessoas aceitaram Jesus aquele dia. Uma delas era Billy Graham, que pregou para mais de 2 bilhões de pessoas. A oportunidade está aqui, se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vem à frente, eu quero orar por você. Meu segundo convite é para você que achou que as coisas da igreja estavam relacionadas ao quão próximo daqueles da liderança eu estou. Não estão. Elas estão relacionadas àqueles a quem ouve a chamada de Deus e se dispõe a fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Eu quero convidar você a vir à frente. Se você hoje quer tomar um passo diante de Deus e aceitar a chamada que Deus fez no seu coração, que vai além de qualquer coisa que você podia esperar um dia na sua vida, eu quero chamar você para vir à frente. Eu não faço esse convite por causa de mim.
Eu faço esse convite por causa dos milhões e bilhões de pessoas que precisam ouvir a mensagem que Deus fez a você. Esse convite na terceira parte é para você que acha que a sua vida, ela lhe impede, a sua vida passada, ela lhe impede de fazer algo para Deus. Você fala assim: se olharem para a minha história e conhecer quem eu sou, jamais me darão oportunidade. Eu cometi um pecado hediondo, todos aqui sabem, mas Deus restaura a qualquer um. Jó, quando olhou para um galho seco, para um pedaço de pau seco, ele falou assim: olha, há esperança para a árvore que, se for cortada, ao cheiro das águas ela pode brotar novamente. Ao cheiro das águas você novamente pode brotar, mesmo que você tenha sido cortado, lançado ao fogo. Se Deus quiser, você pode ser transformado hoje. Você apenas precisa entregar a sua vida mais uma vez ao Senhor. O convite está aberto. Deus te chama, Moisés. Deus quer transformar a sua vida para sempre. Você nunca mais vai ser conhecido como assassino. Você vai ser conhecido como grande pregador. Você vai ser conhecido como grande servo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem vontade, irmãos, de usar a sua vida para alcançar muitas pessoas. Jamais vai ser por causa de você, mas vai ser por causa daqueles que Deus vai transformar a vida por sua causa. Você fala assim: eu sou mais um na igreja, Will, eu sou só mais uma pessoa. Era até hoje, Deus te chama. Davi era só mais um, até um dia que Deus falou assim: eu vou tirar você de trás das malhadas, Davi. Eu vou colocar você como rei diante do meu povo. Eu vou transformar a sua vida, Davi, que vai ficar irreconhecível o que eu fiz. Tanto ficou irreconhecível que uma vez Deus teve que falar para Davi: Davi, poxa, eu fiz o seu nome tão grande, eu tirei você de trás das malhadas, Davi. Olha como eu transformei a sua vida, Davi. Mas primeiro Davi tem que se colocar à disposição de Deus. Deus vê o que você ora, Deus vê o que você fala, Deus conhece de onde você vem. E Deus sabe muito bem a sua vontade de servir. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu gostaria de convidar os pastores. Nós vamos orar por esses irmãos. Deixa eu falar para você. Se o seu problema é uma questão de saúde, e você fala assim: Senhor, se o Senhor me tocar na minha saúde, eu te sirvo. Vem aqui que Ele te toca hoje. Você fala assim: olha, se é um problema na minha saúde, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso aqui para mim poder servir. Ele resolve. Vem aqui, Ele vai tocar em você e vai resolver seu problema. Seu problema às vezes é alguém, você precisa de resolver alguma coisa com alguém. Resolva, Deus quer usar. Peça perdão, Deus, o seu problema é pedir perdão diante de Deus. Vem aqui, Deus quer usar. Não fique travado por causa da sua circunstância. Deus chamou Moisés. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Pai, nós te damos graças, Senhor, Pai, por esses teus filhos, ó Pai, que vieram à frente, Pai. Um dia o Senhor viu a Moisés, ó Senhor, de trás do deserto e o chamou. Oh Pai, nós cremos que esse é um dia muito especial para muitos dos meus irmãos aqui, Senhor. Que no dia de hoje, Pai, Senhor, num culto tão lindo, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, o Senhor fez um chamamento muito maior do que a nossa vida, Senhor. Há filhos teus hoje rededicando a sua vida ao Senhor, Pai, como nunca fizeram antes, Senhor, Pai. O que eu lhe peço na minha oração é que o Senhor receba, Senhor, cada um dos meus irmãos na tua presença, Senhor, Pai, como um sacrifício que eles fazem sinceros diante do Senhor, Pai.
Eu sei que o Senhor é bom, Senhor Pai, e eterna a tua vontade, a tua misericórdia vai de geração a geração. Transforma a vida dos teus filhos para que eles sejam sinais, ó Senhor. Dá o sinal, Senhor Pai, que o Senhor deu em Moisés com a mão, Senhor Pai, e a vara, Senhor. Dá dons aos teus filhos para que eles creiam, Senhor, que é o Senhor quem faz, ó Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Transforma vidas, toca na saúde, Senhor, para que eles saibam que é o Senhor quem os chamou hoje. E nós glorificamos o teu nome por tudo que o Senhor faz, ó Senhor, porque o Senhor é lindo e maravilhoso e nós te chamamos de todo o coração.